Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo, mais uma dúvida. No que os crentes da congregação cristã têm mais medo, se baseando nas coisas que eu vejo e nas coisas que me escrevem aqui. Ao longo dos anos, eu já respondi muitos crentes cecebianos com medo de terem cometido pecado para a morte, que não tem perdão. Para eles, pecado para a morte pecados sexuais, adultério, fornicação, até mesmo masturbação, pornografia. O mais comum que as pessoas me perguntam aqui é sobre masturbação e pornografia, que são coisas, né, que a pornografia está no computador, são coisas mais fáceis de ser cometido. Eu já respondi pessoas aqui, até mesmo em desespero, com frequência, recentemente também. Esses dias atrás eu respondi um rapaz com depressão. Ele estava perdendo a força até para trabalhar. Para dormir tomava remédio. E outras pessoas com transtorno mental e até mesmo relatos de suicídio. Eu sempre vi relatos de pessoas que tiraram sua vida, achando que não tinha mais perdão, e algumas até foram condenadas por anciãos. Neste vídeo aqui, vamos corrigir erros deles e mostrar como ser liberto disso. Mostrar que tem perdão e o caminho para ser liberto. E se você gostar, dá um joinha para ajudar na divulgação e se inscreva se não for inscrito. O ato sexual consumado, a Bíblia trata como o pior pecado que existe, pois a pessoa peca contra seu próprio corpo. Porque a penetração se torna uma só carne, seja entre casados ou não. Se tornam uma carne. Vamos ver o que Paulo diz, vamos ver na tradução NVI, que ficou mais claro, ficou mais fácil de entender. Vamos ler 1 Coríntios 6, verso 16. Veja na sua tela. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Veja que quem tem relação com uma prostituta é uma só carne com ela também, num ato pecaminoso. No verso 18, Paulo disse, fujam da imoralidade sexual, que inclui todo tipo de pecado sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. O ato consumado. Qualquer pecado é fora do corpo, mas o ato consumado peca contra o corpo porque faz uma só carne com a pessoa na penetração. Mas será se por ser um pecado terrível a pessoa não tem perdão? Eles alegam que depois do batismo, pecados sexuais não têm perdão, incluindo masturbação e pornografia, porque o batismo deles remove pecado. Outro erro que eu tenho vídeos aqui explicando isso aí, que a CCB não sabe interpretar a Bíblia. Lugar nenhum do Velho Testamento e nem do Novo diz que pecados sexuais não têm perdão. Pelo contrário, tanto no Velho quanto no Novo Testamento mostra a Deus perdoando pecados sexuais. Vamos ver agora, e isso já vai aliviar quem acha que está condenado. Tinha um rapaz da igreja de Corinto que mantinha relação sexual com a sua madrasta. E Paulo o entregou a Satanás para que sua carne fosse destruída e o seu espírito fosse salvo no dia do Senhor, no dia do arrebatamento, na volta de Cristo. E isso significa que pelo sofrimento este rapaz iria se arrepender e ser salvo. Foi o único meio encontrado para que ele fosse salvo. 1 Coríntios 5, verso 5. Paulo disse, entreguem este homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Possivelmente o diabo iria destruí-lo com alguma doença e pelo sofrimento ele iria se arrepender e ser salvo no dia do Senhor. Aqui é Novo Testamento, é a igreja, a mesma igreja que nós, é a nossa dispensação da graça, é a mesma, então tem perdão. Mesmo que tenha que pagar o preço, né? Perdão não significa isenção da consequência. Deus perdoou Davi, mas ele pagou caro.
Então Deus perdoa, mas às vezes a consequência a pessoa leva. No Velho Testamento, Deus perdoou Davi, que não apenas adulterou, mas mandou matar o marido da mulher. Deus o perdoou. Veja o Salmo 51, que é a oração de arrependimento. Deus o perdoou, mas ele pagou caro, ele teve consequências por causa disso, mas Deus o perdoou. Inclusive, Deus levou o filho dele como uma das consequências. Deus nunca negou o perdão a ninguém, não só de pecados sexuais, como qualquer outro pecado. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Deus nunca negou. Em Lucas 16, cita 3 parábolas que falam dos desviados, dracmas perdidas, sem ovelha e o filho pródigo. O pai recebeu o filho pródigo de braços abertos, sem perguntar qual foi o pecado que ele tinha cometido enquanto estava fora. Lugar nenhum da Bíblia diz que no Novo Testamento não tem perdão pecados sexuais. É uma doutrina inventada pela CCB, porque não sabem interpretar a Bíblia de forma correta. Dizem por aí que estão mudando, mas o estrago já foi feito. As doutrinas da CCB são baseadas em versículos isolados e mal interpretados. 2 mulheres, eu vi aqui no YouTube, ex-CCBistas, ex da CCB, disseram que tinham depressão por causa disso, que achavam que estavam condenadas. E elas foram se tratar com o médico, e o médico disse que a única forma de ser curada e ser liberta era largar desta religião que condena as pessoas. E elas saíram e estão curadas. Este é o meio de ser liberto, ou o principal meio. Estes dias um rapaz me disse que estava com depressão, isso é recente, perdendo as forças até para trabalhar. Para dormir, ele tinha que tomar remédio. E eu apresentei a solução para ele. A solução que apresentei foram as seguintes. Você vai ter que entender que esta doutrina não é bíblica, é falsa. Ela foi feita por não saber interpretar a Bíblia. Então, ou você sai desta religião, ou se decidir permanecer lá, deverá ignorar este ensino falso e entender que há perdão sim. Caso contrário, você vai sofrer por toda a sua vida. Ou morrer doente, né? Ou, em muitos casos, pessoas tiram suas próprias vidas. Se não entender, vai ser um sofrimento intenso que nunca vai passar. Tiram a liberdade da pessoa e ficam no último banco como um réu condenado. E como se os demais fossem todos santos. Não é bem assim. E isso serve para você também, que está nessa situação. Você que está nessa igreja achando que está condenado, isso serve para você também. Estude a Bíblia e reconheça que tem perdão. Saia desta religião, ou se for ficar, entenda que esse ensino é errado, porque senão você vai sofrer até o último minuto de sua vida. Quantos relatos de suicídio que já me contaram e eu vi em testemunhos de outros. O rapaz que se matou recente porque queria namorar uma moça que não era da CCB e o ancião o condenou e ele se matou. A mulher me disse aqui que uma parente se matou porque foi condenada. E ela ficou 13 anos alcoólatra e eles iam na igreja buscar a palavra e a palavra dizia que Deus ia fazer uma obra. Depois de 13 anos, a mulher se matou. Não houve obra nenhuma. Condenaram a mulher. Destruíram seu corpo. Talvez até sua alma foi destruída porque tirou sua vida. Não pode fazer isso. E esses anciãos que destruíram almas, eles vão pagar caro. Ao invés de curar o soldado ferido, eles acabam de matar. O pastor deixou as 100 ovelhas no aprisco e foi atrás da única que se perdeu. E eles acabam de matar a única ovelha que se perdeu, ao invés de trazer de volta com alegria e recebê-los com alegria, como fez o pai do filho pródigo. Eles matam, eles assassinam a alma da pessoa, destrói a alma, e o preço será muito caro. E quem defende esse ensino também. Se você que é um CCBiano e defende isso, você vai pagar caro, não vai ficar barato. É isso aí, a intenção não foi ofender, né, foi mostrar a verdade,
Dá um joinha se gostou, inscreva se não for inscrito e até o próximo.